A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Glórias a Deus. Mais uma vez estamos aqui novamente para nós meditarmos o conselho do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Graças nós damos ao Senhor por esse momento que Ele tem nos proporcionado. Amém. Eu sei que tem passado dias, semanas, mas esta obra, ela não pode deixar de ser feita. Glórias a Deus. E o Senhor muitas vezes tem nos dado ânimo, coragem, vigor, tem nos animado para nós levarmos a mensagem, a palavra do Senhor. Amém? Porque se dependemos de nós mesmos, nós não teríamos forças para isso. Mas a força não vem de nós, dessa terra, mas ele vem do alto. Amém? E o Senhor hoje, aqui nós estamos nesse canal, tudo se fez novo. Para nós participando desse canal, tudo se fez novo para nós meditarmos a palavra do Senhor. A força vem do alto, Ele vem nos renovar, e por isso que nós estamos aqui, glória, cheio de vigor, né? Diga, eu sou fraco, eu sou forte. Se dizer que nós somos fortes, nós somos fracos, amém? E por isso que nós estamos aqui nesta noite, amém? Eu quero agradecer a todos os meus irmãos, minhas irmãs, que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo, que nasceu no coração de Deus, glórias a Deus, e aleluia, e venho há muito tempo nutrindo isso, esta obra maravilhosa que o Senhor tem colocado, encorajado a cada um de nós, para nós estarmos aqui meditando os conselhos do Senhor, amém? Nesse canal tudo se fez novo, graças e dou por Deus, graças nós damos por tudo, por esse momento, amém, irmão, meu irmão e minha irmã. Nesse momento nós vamos aqui meditar a palavra, os conselhos do Senhor. Eu sei que todos vocês estão com as escrituras sagradas, para nós estão a ferramenta, a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, para que possamos manusear, né, a palavra de Deus. Glórias a Deus, amém? Os meus irmãos e minhas irmãs já estão acompanhando aí em seus lares, ou no seu trabalho muitas vezes, né, aonde você esteja agora nesse momento. Pegue a sua Bíblia, sente e acompanhe, glórias a Deus, esta obra maravilhosa, amém? Que o Senhor tem que colocar no nosso coração. Vamos lá ler o livro de Provérbios, glórias a Deus. Vamos ver o Provérbios capítulo 11, aleluia, somente o versículo 14, amém, irmão? Não havendo vamos estar lendo pela ajuda e a dispensação do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra de Deus, ele fala: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Glórias a Deus. Mais uma vez eu vou repetir: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, agora são 17 horas e 30 minutos em ponto, glórias a Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, irmão, através dessa meditação, desses conselhos do livro de Provérbios. Mas antes nós vamos estar comentando um pouquinho do livro de Provérbios, glórias a Deus, para o nosso entendimento, amém, meu irmão, minha irmã, é muito bom. E depois vamos entrar realmente naquilo que o Senhor tem preparado. A cada momento que o Senhor cada momento o Senhor vem nos instruindo, vem revelando aquilo que está oculto, amém? Para os nossos corações. Somente requer uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Então este é o livro de Provérbios, um conselho, ele vale ouro, é muito precioso o conselho, meu irmão, minha irmã, amém? Mas antes vamos curve a cabeça, feche os olhos e vamos agradecer. Senhor, nosso Deus altíssimo e Pai, amado e eterno Deus, mais uma vez, ó bom Pai, estamos diante da Tua soberania, diante da Tua supremacia, diante da Tua graça, para uma vez com os nossos lábios, Pai, te louvar, exaltar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Graças nós te damos por um Deus maravilhoso, Senhor, que tem nos elegido, que tem nos escolhido e tem nos santificado pela Tua palavra. Graças nós damos a Ti, ó Deus, por um Deus maravilhoso, que desde o princípio tem falado em nossos corações, ó Pai, aquele que tem nos chamado para essa graça, Pai, e revelado, aleluia, a Jesus Cristo, Pai, em nossos corações. É por isso que nós estamos aqui nesse momento buscando a Tua face, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, venha ao nosso encontro, de todos os ouvintes que estão agora buscando a Tua face nesse momento, Pai, a cada um desse canal, tudo se fez novo, a qual o Senhor
fez todas as coisas novas em nossos corações, ó Pai, nos fizeste um novo homem, criado em santidade, justiça e proveniente da verdade. Por isso que nós estamos aqui, ó Pai, diligentemente, com cuidado, com moderação, com equilíbrio, para cada vez mais conhecer os conselhos da Tua palavra, Pai, porque isso que vem nos nutrindo, isso que vem nos dando força para continuarmos essa jornada nessa face da terra. Pai amado, Pai santo, venha aos nossos corações, ó Pai. Aleluia, pelo bendito Espírito Santo falar em nossas almas, através desse livro Provérbio, Pai, desse versículo que nós falamos, e o que o Senhor requer de nós nesta noite, Pai, venha nos ensinar, ó Pai, aleluia, em nossas vidas, ó Pai, o conselho da Tua palavra, o livro de Provérbio, Pai, de sabedoria em nossos corações. Estamos aqui nesta noite, Pai, aleluia, aleluia, perdoa cada ouvinte, Pai, as nossas faltas, não sabemos buscar como devíamos buscar a Ti, Pai, abençoa minha esposa, os meus filhos, ó Pai, e todos os Teus filhos, ó Pai, nesse momento maravilhoso, Pai. E tudo aquilo que quer roubar os nossos pensamentos, estagnar as nossas mentes, Pai. Tudo aquilo que quer atrapalhar, toda obra maléfica seja destruído em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Somente, Senhor, venha tocar sobre a nossa mente, Pai. Nos liberta, Pai. Somente o Teu Espírito Santo envia Teus anjos guerreiros para acampar em nossa volta, Pai. Nesse momento, em nome de Jesus, que toda obra contrária seja desfeita em nome do Senhor Jesus, Pai. Todos os principados e potestades territoriais que estão agindo nas zonas espirituais, seja destruído agora em nome de Jesus, ó Pai. E venha abrir as nossas mentes, Pai. Venha nos dar entendimento a cada ouvinte, a cada irmão e cada irmã a qual tem acompanhado esse canal. Tudo se fez novo, Pai. Assim nós agradecemos, ó Pai, esse momento, em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. E nós falamos esse versículo, meu irmão, minha irmã, pois nós podemos aprender muito mais sobre os conselhos na palavra do Senhor, irmão. Amém? As Escrituras Sagradas é a fonte inesgotável de toda e qualquer sabedoria contida nesse livro, meu irmão, minha irmã, glórias a Deus. Se todos soubessem o valor de um bom conselho, nós não venderíamos, nós não dávamos, nós venderíamos, né, irmão? Mas glórias a Deus, e muitas vezes nós não ouvimos o conselho dos mais velhos, né? Principalmente os nossos pais, que nós vamos falar. Meu irmão, minha irmã, dar ouvido aos mais sábios faz com que aprendemos as lições e com isso beneficiamos de suas experiências, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes obtido as duras penas, né, irmão? Muitas vezes passamos por adversidade, passamos por experiências difíceis, sejam boas, mas todas elas é para nos ensinar, irmão, glórias a Deus. E nós aprendemos muito com os mais velhos, irmão, com os anciões, com os anciãos e com os nossos pais, né? Começando os nossos pais, os nossos avós, pois passaram muitas experiências, conhecimento, irmão, sabedoria que aprenderam com o decorrer da vida, irmão, né? Com o decorrer da vida, sejam elas durante a sua jornada, sejam elas experiências boas ou ruins, não importa, todas elas contribuíram e contribuem para nos ensinar, irmão. Pois o mundo a ensinou na vida cotidiana dele, durante a jornada nesta face da terra, irmão. O mundo é uma lição, ensinou os mais velhos, e por isso agora ele quer transmitir para nós, para os filhos, né, para os mais novos, para os mais inexperientes, né, irmão? E muitas dessas experiências foram dolorosas, irmão, que os nossos pais, os avós passaram. E hoje eles passam para nós os conselhos de suas experiências, irmão. Por quê? Para não sofrermos, né? Se nós olharmos lá em Mateus capítulo 7, lá versículo 9, versículo 11, lá em Lucas capítulo 11, também fala: qual dentre os pais que dentre vós o filho pedir pão lhe dará pedra? Não é? Se pedir peixe lhe dará cobra, se pedir ovo lhe dará escorpião. E ele fala: sabeis que sois maus, mas sabem dar coisas boas dádiva aos vossos filhos, irmão. Muitas vezes sabendo que os pais são falhos, muitas vezes sabendo que o pai não é instruído nos conselhos do Senhor, sabendo que o pai não tem os conselhos, até mesmo eles não têm ouvido, não têm conhecido as escrituras sagradas do Senhor, irmão. Mas muitas vezes eles aprenderam coisas boas na sua ignorância, não é? E mesmo eles sendo ruim, irmão. Qual é o pai que quer o mal para o filho, irmão? Não.
É que nós acabamos de falar. Assim é o nosso Pai Celestial, irmão, que lhe dará tudo, lhe dará tudo quanto nós pedirmos, irmão. Lhe dará a presença do Espírito Santo, encherá você do Espírito Santo de Deus, irmão. Tudo que pedires em nome do Senhor Jesus, irmão. Assim é o nosso Pai, irmão. Se o nosso Pai, cheio de falha, né, cheio de fraqueza, ele não quer o mal do filho, imagina o nosso Pai Celestial, que é bondoso, amoroso. Glórias a Deus, irmão. Então, irmão, tá aí. E muitas dessas experiências foram dolorosas, né? E hoje eles ensinam para nós. Crescer, viver em sociedade e manter um emprego seriam tarefas quase impossíveis, irmão, sem a orientação dos que já passaram por isso, irmão. Amém? Se torna tudo mais fácil os nossos caminhos a ser orientado, né, irmão? Vai entrar, por exemplo, um exemplo de uma firma, né, que você não conhece a firma, né, uma empresa que você não conhece, você tem um trabalho para você fazer, ainda que seja você trabalhe, ainda que você ainda que trabalhe nessa área, que você conheça essa área, é específico a trabalhar nessa área, mas ali sempre há mudança, sempre há uma coisa diferente que você tem que aprender, né, irmão? Né? E tem uma pessoa que já passou por aquilo lá, né, que já está orientada, que está experiente, ela vai transmitir para você, irmão, ainda que seja a sua área de trabalho, mas ela vai passar coisas novas para você fazer. Assim somos nós, senão você vai ficar perdido, irmão. E vai se tornar muito mais fácil o seu trabalho, o ambiente de trabalho. Não é assim a nossa vida cotidiana, irmão. Se torna muito mais fácil. Crescer e viver em sociedade e manter um emprego seriam tarefas impossíveis sem orientação dos que já passaram por isso. Por isso que devemos ouvir os bons conselhos, principalmente dos pais, irmão, e das pessoas mais experientes da família, dos avós, os mais velhos. Passar a experiência para outra pessoa é muito importante, irmão. Passar a experiência, glórias, né? Ensinar o outro, né, irmão? É muito importante. É responsabilidade de cada um de nós, irmão, que conhecemos a sabedoria de Deus, conhecemos os conselhos do Senhor. Pois orientá-lo em um bom conselho não sofrerá danos mais tarde, irmão. Por isso que vamos meditar no livro de Provérbios. Meu irmão, minha irmã, nesse canal, tudo se fez novo. Ele nos oferece uma ajuda, podemos dizer assim, uma ajuda muito grande, muito importante de sábios conselhos para as nossas vidas, irmão. Amém? Glórias a Deus. O livro de Provérbios passa adiante uma essência de conhecimento e experiência que Deus considera absolutamente necessário para termos sucesso em todas as áreas da nossa vida, irmão. Está aqui. Glórias a Deus. É só nós começarmos a entendermos aquilo que Deus tem, a sua rica palavra, que o Senhor tem os conselhos do Senhor em nossas vidas, irmão. Amém? Esses provérbios não são simples ditados antigos que tratam de habitantes de terras antigas, mas sim de divinos princípios universais que se aplicam às pessoas de todas as épocas, irmão. Elas falam tão bem dos problemas modernos como dos antigos, pois tratam da natureza humana e dos conselhos de Deus, irmão. Amém? A natureza humana, meu irmão, minha irmã, não mudou desde que continua sendo... A natureza humana não mudou desde que foram escritos, nem a divina, porque Deus não muda. O homem continua sendo homem, vai continuar sendo homem. A nascer homem vai continuar sendo homem. Mulher continua sendo mulher. Mesmo que haja podemos dizer assim, segundo esta palavra por exemplo, assim, palavra popular do mundo, ainda que há uma inversão de valores, né, irmão? O homem querer se vestir de mulheres, etc. Né? Não precisa nem estar citando, né, irmão? O homem que nasce homem quer se transformar em mulher e assim vice-versa. Mas ele continua. Ainda que ele se vista de roupa, ainda que ele se vista de roupa de mulher, ainda continua sendo mulher. Ainda que ele adquire outros comportamentos como mulher, vai continuar sendo homem. Né? Ainda que o homem quer se tornar mulher, vai continuar sendo homem. Ainda que o passe por transformação no corpo, ele vai continuar sendo homem, irmão. Amém? Então Deus continua sendo Deus. Deus é imutável, Ele não muda. Glórias a Deus. Irmão, tudo que mudou em nossa vida são o que está em nossa volta. As paisagens, o ambiente, isso muda, irmão. Amém? Envelhece, muda, acaba. Agora, o provérbio em hebraico, não sei traduzir bem. Em hebraico é mashal. Mashal. Parábola. É uma parábola. É aforismo, adágio, uma símbole ou alegoria. Uma lição com finalidade ou ilustração. Esse substantivo vem do verbo marchal, comparar, ser semelhante, irmão.
Provérbio é uma frase curta que contém uma grande verdade, irmão. Amém? Isso é provérbio. E o Senhor Jesus, qual a principal ferramenta que o Senhor Jesus usou enquanto ele estava aqui estabelecendo seu reino sobre a face da terra? São parábolas, irmão. São salmos. Por isso que ele cita muitos salmos, muitas parábolas. Pois o que é parábolas? São histórias contadas, né? Que Jesus falava, que usa situações da vida reais, cotidiana, com preceitos morais, ali para ensinar as grandes verdades do reino de Deus, principalmente aos discípulos que andavam com ele. E mesmo assim eles estavam em dúvida, irmão. Quer dizer, uma coisa é lançar, parábola é lançar. Uma coisa, ela é colocada do lado da outra. Ele comparava uma coisa, era lançado do lado, se assemelhava ao lado da outra, irmão. Então ele usava muitas histórias reais, né, situações ali reais, para ensinar as grandes verdades, irmão. Era uma forma de as pessoas assimilarem com mais facilidade, de fazer com que elas vinham entender de uma forma mais fácil a compreensão dele, mais fácil de entendê-las, aquilo que Jesus estava passando para ele, com relação ao reino de Deus, irmão. Então era isso, irmão. Comparava uma coisa com a outra. É a mesma coisa, irmão. Provérbios, palavras de sabedoria, ele usa, irmão, salmos para realmente ensinar, irmão. Amém? E muitas delas, por exemplo, Jesus andava lá em toda a Galileia, em toda a terra, em toda a Palestina, Roma e Jerusalém, na Galileia, no Mar Mediterrâneo, todos aqueles principalmente da Galileia, onde eram estradas era estradas cheias de pedra, pedregulho, porque ali eram montanhas descidas, né? Eram precárias as ruas que eram feitas, que Roma construiu, irmão. Era cheio de buracos, cheio de pedregais, então ele usava para falar da parábola do semeador. Lembra? Caiu em pedregais, a semente caiu em pedregais, não teve terra suficiente, então ela morreu, veio o sol e a matou. E assim aquela que é jogada em espinho. Por quê? Porque havia muito espinho, as estradas eram muito precárias, irmão. Então ele usava assim como outras parábolas, né, irmão? Do joio e assim por diante. São muitas parábolas, se eu não me engano são 44 parábolas no Evangelho, se eu não me lembro. Então era muito importante, irmão, isso. E provérbio foi escrito em versos hebraicos de rico padrão retórico, que como a poesia de muitas culturas usa palavras com sentido especial para ter melhor efeito, soar melhor e tocar no coração. Que tipo de sabedoria está contida ao livro de Provérbios, meu irmão, minha irmã, Provérbios? A sabedoria contida no livro é tão significativa hoje quanto na época em que o livro foi escrito. No entanto, não é um panfleto, não é sobre a prosperidade, não é exatamente promessas de Deus e nem um guia de como ter sucesso, irmão, no sentido mundano. E sim, são observações e princípios sobre a vida, irmão. Glórias a Deus, olha que maravilhoso. O livro mostra como ordenar valores de alguém, o que conduz ao caráter, que conduz à integridade e que conduz à satisfação, irmão. Amém? Ele adverte quanto à armadilha encontradas ao longo do caminho e declara a loucura de não desenvolver o temor do Senhor. Isso aqui é importante, irmão. Então ele adverte a armadilha encontrada no longo caminho da sua jornada e declara a loucura daquele que não tem o temor do Senhor, irmão. Amém? Quantos caminhos e armadilhas nós caímos e quebramos, obtemos prejuízo sobre as nossas vidas, porque nós não conhecemos a sabedoria do Senhor, não conhecemos o verdadeiro caminho, a direção que Deus quer nos dar através do seu conselho, né, irmão? Muitas vezes nós caímos, quebramos a cara, sofremos danos, percas, né, prejuízos, tristezas, porque nós desprezamos o caminho do Senhor, os conselhos do Senhor, o temor do Senhor. Diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, irmão. Amém? Por isso que temos que aprender a sabedoria do livro de Provérbios, pois é uma sabedoria diferente do que a sabedoria do mundo, irmão. É comum pensar em sabedoria como uma forma avançada de conhecimento, não é assim? Ou aprendizado, ou como um senso de compreensão, até mesmo de uma visão profunda, não é isso? Entendimento, intelecto, sabedoria, conhecimento, é importante. Amém? É lógico, Deus nos deu capacidade para raciocinar, falar, usar a nossa mente, né? É muito bom, até mesmo uma visão profunda. Mas o livro de Provérbios nos dá uma sabedoria diferente, dá uma visão extraordinária, irmão, que possui um toque, como que se possuísse um toque de misticismo, irmão.
Ou seja, como se aquelas que a possuíssem houvessem de alguma forma aprendido verdades profundas e enigmáticas das eras passadas, irmão. Quer dizer, ele tem uma revelação tão profunda da parte de Deus, que vem do alto, uma sabedoria que o livro nos dá, que parece que ele está prevendo o que vai acontecer, né, irmão? Muitas vezes ele tem como se ele tem uma visão, ele tem um discernimento dada por Deus, porque é sabedoria do alto, não estou falando de sabedoria humana, nem do seu intelecto, nem da razão, mas nem vivendo pela razão, mas e nem pela emoção, mas pela razão, mas pelo poder de Deus, amém, irmão? Que vem do alto. É como se fosse isso aí. Nós temos a revelação do Senhor, nós temos nós uma visão ampla, irmão. Uma visão ampla, uma visão que Deus nos concede, um discernimento, irmão, das coisas que acontecem muitas vezes no reino espiritual, é dada para nós, e que muitas vezes se materializa no reino espiritual, irmão. Nós temos o discernimento. Por quê? Porque é a sabedoria que não vem de nós, mas a sabedoria de Deus, irmão. Amém? Pois há um mistério a respeito da sabedoria a qual o provérbio discorre. Nem necessariamente ela está restrita a alguns poucos privilegiados, irmão. Amém? E a palavra traduzida como sabedoria aparece em provérbio mais de 50 vezes, e em Eclesiastes 29 vezes, e vem do termo hebraico shokimah. Eu não sei traduzir, irmão, mas é C-H-O-K mudo M-A-H. Shokimah. Que significa habilidades para a vida. Essa sabedoria é prática, irmão, e não teórica. Implica a pessoa viver de forma responsável, produtiva e próspera. Desse ponto de vista, a sabedoria retrata em Provérbios ajuda-nos a compreender a forma como o mundo funciona. A questão não é tanto como a pessoa é dotada intelectualmente, mas o que ela pratica, irmão. Olha que importante. É a verdade aplicada. E por isso que Provérbios trata de tantas questões da vida cotidiana, especialmente as que envolvem escolhas morais e outras decisões que afetam o futuro, irmão. Então, é muito importante, porque como que era o ensinamento de Jesus? Ele era mestre, irmão. Ele era sábio dos sábios. Ele era o psicólogo, irmão. Como que ele fazia? Ele ensinava as pessoas, ele fazia com que as pessoas pensavam, ele não dava a resposta, irmão, de imediato. Ele fazia com que as pessoas pensassem. Glórias a Deus, irmão. É isso, dessa maneira, irmão. E tudo que Jesus falava, ele fazia. Ele vai lá e ensinava, ele praticava, era na prática. Ele não mandava, ele ia lá e fazia, e as pessoas observavam, ele não mandava, irmão. Olha que maravilhoso. Que ensino profundo e maravilhoso, irmão. Então podemos notar, nos primeiros capítulos do provérbio, o objetivo do livro é dar um curso instrutivo sobre a sabedoria, preparar para a vida e mostrar como vivê-la segundo a vontade de Deus, irmão. Amém? O tempo passa, irmão, mas nós estamos terminando. Observamos há vários assuntos como riquezas, irmão, sucesso e relações sociais. Aparecem em outros livros. Há vários assuntos como riqueza, sucesso e relações sociais. Aparecem em outros livros de literatura exemplar do Antigo Oriente Médio, que chegaram até nós. Mas o livro de Provérbios tem um tratamento diferente, irmão. Glórias a Deus, ele tem um tratamento diferente, amém? E qual a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, irmão? Nós queremos falar um pouco também sobre isso. Não é? Qual a diferença? A resposta é que o 8º capítulo de Provérbios, se nós observarmos, é profundo e amplo, porque é a voz da sabedoria falando aos nossos corações, irmão. É o próprio Senhor Jesus reunindo os seus atributos eternos, apelando-nos, podemos falar assim, apelando-nos ao seu entendimento, verdade, justiça, conhecimento e instrução, prudência e discrição, reverência, conselho, força, amor, riquezas e honra, regozijo, bênção, sabedoria e vida eterna, amor. Olha que maravilha. Isto é o que o céu é e será sempre. Glórias a Deus, irmão. Isso que o céu traz para nós, irmão. Amém? A sabedoria do homem, o homem pergunta. Muitas pessoas no mundo gabam-se e orgulham-se do conhecimento que a humanidade acumulou, não é? Aquilo que nós havíamos falado, do intelecto, conhecimento, sabedoria, das coisas terrenas dessa terra. E parece que a arrogância do que foi conquistado por meio da educação, do entendimento, do estudo, foi idolatrada, irmão.
Amém? Geralmente é assim, irmão. Hoje, a resposta a resposta é que hoje há mais conhecimento no mundo do que nunca. Os computadores podem, os computadores podem transmitir informações em milésimo de segundo, mas para qualquer parte do globo por satélite. Mas as informações foram processadas, irmão. Glórias a Deus. Estão compreendendo? Ou seja, contudo o homem não consegue resolver os seus problemas básicos, irmão. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria desta terra, ele não consegue resolver os seus próprios problemas, irmão. Amém? Olha só. Amém? E a Bíblia diz que existe dois tipos de sabedoria no mundo. Primeiro, existe sabedoria que é dada por Deus. Isso aqui é importante. É sabedoria dada por Deus, raciocínio, inteligência, né, nato, né? Ou seja, tem a mente de Cristo, né? Ou seja, tem a mente de Cristo, né? Ou seja, primeiro existe a sabedoria que é dada por Deus, raciocínio, inteligente, nato. Ou seja, ela muitas vezes a sabedoria, ela não compreende as coisas do Senhor, irmão. Amém? Não tem a mente do Cristo. Não compreende as coisas do Senhor, não aceita, né? Não aceita. E aqueles que têm o conhecimento, glórias a Deus, aqueles que muitas vezes lê a palavra, as escrituras sagradas com o seu raciocínio, né? Vê as escrituras, vê a vida em termos de eternidade, muitas vezes assim, irmão, em termos de eternidade somente, aqueles que muitas vezes crê, mas de forma só em termos de eternidade, amém? Mas eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso aí, esse raciocínio que Deus concedeu ao homem, irmão. Se nós olharmos, glórias a Deus, aqui nós podemos estar meditando também, irmão, no próximo capítulo, irmão. Mas vamos entrar aqui, mais ou menos aqui, nesse sabedoria. Se nós olharmos aqui em Gênesis, se nós olharmos em primeiro capítulo de Gênesis lá, se nós olharmos a queda do homem em Gênesis capítulo 3, olha a queda do homem em capítulo 3, nós podemos tirar uma grande orientação, irmão. Porque quando Deus ele criou o homem, irmão, nós podemos ver ali, olha só, Deus ele criou o homem perfeito, com a essência de Deus, com o amor de Deus. Ele criou o homem dotado de capacidade, de intelecto, raciocínio, para poder falar, andar, agir, interagir com Deus, falar, andar, mover, teve o livre-arbítrio de tudo isso, irmão. É diferente que os anjos. Ele criou o homem era santo, o homem era perfeito. Espírito, alma, esses três elementos, como já havíamos falado em uma meditação muito lá atrás, que Deus ele criou o homem perfeito. Então ele tinha a essência de Deus, o amor de Deus, ele era perfeito, ele não tinha maldade em sua mente. O homem era ingênuo, era inocente, inconsciente, podemos dizer assim, nesse sentido do mal. Ele conhecia as coisas boas, irmão. Ele não tinha maldade, ele era perfeito, o raciocínio do homem. Mas, depois que o pecado entrou para a história da humanidade, irmão, deturpou essas três áreas do homem, irmão. Espírito, alma e corpo. O homem aqui, ele perdeu essa perfeição, irmão. Não é? Porque ele fala assim, olha só, olha aqui que quando o diabo é astuto em forma corpórea, aqui podemos dizer assim, a serpente simbolizando Satanás. Se nós olharmos o capítulo 5, Gênesis capítulo 3, versículo 5, fala, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Lembra? Que Deus falou que não era para comer de todas as árvores do jardim, comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal não poderá comer. Se um dia comer, morrerás. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o que? Entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e dele também ao marido, e ela comeu. E abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Então, irmão, por que o homem precisava de inteligência, irmão? Porque Deus ele criou o homem com raciocínio. Ele pensava com Deus, vivia com Deus, ele era perfeito, santo. Tinha um raciocínio que nós não podemos imaginar. Ele tinha toda a sabedoria, por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Eles tinham o temor deles, viviam com Deus, eles não conheciam a maldade, irmão, mais uma vez que ele conheceu. Então, é como se então agora
ele voltasse a mente agora para as coisas do mundo. Ele vivia dependente de Deus, né? Totalmente dependente de Deus. Agora ele vive agora o governo humano, a sua autossuficiência, irmão. Autossuficiente, ou seja, não pela dependência de Deus agora mais, irmão, mas pelo esse governo, por este mundo agora, o homem é regido, irmão. Por pensamento do mundo. Ele tinha o pensamento perfeito, agora ele conhece a maldade, irmão. Ele conhece a maldade, o homem, entrou a maldade, o raciocínio do homem foi deputado, mente deturpada, irmão. Entendimento, como ele fala em Romanos, entendimento entenebrecido, vivendo no pecado, mentira, no engano. Entendimento entenebrecido, ele teve entendimento do mundo, irmão. As coisas voltadas para o mundo, irmão. E as coisas voltadas para o mundo, são terrenas, irmão. E terrenas são coisas de animais. Os terrenos são voltadas para as coisas da carne e diabólica, irmão. Essa sabedoria que o homem adquiriu, ele não tinha. Então começou a ter a diferença. Então ele tinha um raciocínio que Deus deu, de falar, de agir, de pensar, ter o livre-arbítrio, ter emoção, sentimento, mas era tudo puro, irmão. Então quando ele entrou para a história da humanidade, isso então foi deturpado, irmão. A mente dele obscureceu. Então ele começou a conhecer o mal, irmão. Então isso que ele trouxe para o homem, irmão. Esse conhecimento do mundo, irmão, é maligno, irmão. O terreno é maligno. Glórias a Deus, irmão. Agora você pode falar todas as coisas de boa nesse mundo que nós aprendemos é maligno? Não todas as coisas boas são coisas boas para nós, sim. Não são maligno. São coisas que é para nós vivemos uma vida